Você não errará se deixar o Espírito Santo te guiar, especialmente na hora de encontrar a pessoa certa. Por pessoa certa, quero dizer a pessoa que Deus preparou para se estabelecer no casamento. Ao ler as palavras de Jesus, não as veja apenas como palavras que ele compartilhou com seus discípulos há muito tempo. Leia as palavras de Jesus como se ele estivesse falando diretamente com você. Essa é uma maneira de personalizar a palavra e também uma maneira de ouvir quando Deus está falando com você. Uma dessas palavras na Bíblia é a de João, capítulo 14, versículo 16. Ali, Jesus disse: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." De quem Jesus estava falando? Os próximos versículos nos dizem que ele estava se referindo ao Espírito Santo. João 14, 17. "O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós." E no versículo 26, ele acrescenta: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Enquanto Jesus estava aqui, ele era tudo para seus discípulos e todos os que vinham a ele. Ele era mestre, pai, provedor, amigo, mentor e protetor. Mas por mais poderoso que Jesus fosse em todas essas capacidades, embora fosse Deus, ele estava em um corpo humano e não poderia estar com todos ao mesmo tempo. Por isso ele prometeu a seus discípulos que após sua ascensão lhes enviaria seu Espírito, o Espírito Santo, que encheria e ensinaria todos os que o recebessem. Veja, somente quem crê pode receber o Espírito Santo. O incrédulo que não tem um relacionamento com Deus não pode receber. Jesus sabia que sem ele aqui fisicamente com seus seguidores, a jornada deles por este mundo seria difícil. Eles viriam sob pressão. Eles precisariam de orientação. Eles precisariam de encorajamento. Eles precisariam ser ensinados e mostrados sobre a vontade de Deus. E seria um problema se eles não tivessem ninguém para isso. O Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Jesus de estar e ajudar a todos os que o seguem. Como filho de Deus, você deve ter sucesso com a ajuda do Espírito Santo. Não se esqueça, ele é o Espírito de Deus. O que isso significa? Significa que todo o poder e sabedoria de Deus estão nele. A vontade de Deus está nele. E quando o ouvir e deixar que ele o guie, você andará na vontade de Deus. Quando deixar o Espírito Santo guiá-lo, você saberá com quem deve estar ou não. Você saberá com quem deve se casar ou não. Você saberá quando se afastar de um relacionamento e quando esperar. A razão pela qual muitos cristãos sofrem e têm dificuldades para encontrar aquele que Deus preparou para suas vidas, não é porque eles não querem ninguém. Eles querem. O problema é que muitos simplesmente não sabem como deixar o Espírito Santo guiá-los. Alguns sabem, mas não conseguem deixar que ele os conduza. Tive a oportunidade de conversar com muitos jovens tentando encontrar a pessoa certa, passando de um relacionamento para o outro. Posso ver a honestidade em seus olhos e o desejo em seus corações de acertar, mas muitas vezes apenas ser honesto não é o suficiente. Você pode ser honesto, mas ainda assim estar errado. A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 27, versículo 12: "O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena." Sem a sabedoria de Deus, você pode ser honesto e ainda assim fracassar na vida. É muito sério, e Deus não quer que você passe por isso. Ele não quer que você vá de um relacionamento para o outro e passe por diferentes tons de frustração antes de finalmente encontrar a pessoa certa. Você pode estar pensando, ok, acho que será mais seguro ficar longe de relacionamentos. Dessa forma não cometerei erros ou acabarei ficando com a pessoa errada. Infelizmente, isso também não resolve o seu problema. Se você acompanha nossas mensagens, já nos ouviu dizer isso antes. Então deixe-me dizer novamente, ser casado com a pessoa certa não é uma recompensa por ser um bom cristão. Tenho visto muitas pessoas da fé e bem intencionadas que se casaram e tiveram sérios problemas. Algumas se casaram com alguém que destruiu seus lares.
Relacionamentos e casamentos bem-sucedidos, entretanto, dependem da orientação do Espírito de Deus e da nossa total obediência a Ele. Embora precise deixar o Espírito Santo guiá-lo para encontrar a pessoa certa, você também precisa saber que precisará da orientação dele para fazer o relacionamento com essa pessoa funcionar. Pessoas vão falhar com você, suas próprias emoções podem traí-lo. Os sentimentos mudam com o tempo e os acontecimentos. No entanto, o Espírito Santo é imutável. Ele revelará coisas que você não daria atenção por causa de apegos emocionais que o cegam. Como há muitas pessoas por aí e você só pode estar com uma delas, o Espírito Santo é essencial para o seu sucesso em encontrar uma pessoa certa para você. Por sua própria força, você falhará. Por sua capacidade, você não consegue encontrar a pessoa certa com quem construirá um lar duradouro onde Deus seja glorificado. Não se esqueça que as aparências físicas enganam. Você pode se apaixonar por uma boa aparência ou por um bom caráter. Você pode se apaixonar por um interesse comum ou por seu status social. No entanto, você estará perdendo a única coisa que faz a diferença: o coração. Ninguém conhece os corações como o Espírito Santo. E você não pode separar uma pessoa de quem ela é no coração. Essas pessoas podem enganá-lo por um tempo, mas logo suas verdadeiras naturezas se revelarão. Portanto, para evitar os arrependimentos, deixe o Espírito Santo te guiar. Ele nunca vai te enganar. Jesus disse: "Meu jugo é suave e meu fardo é leve." A direção do Espírito Santo pode parecer difícil, mas é o caminho certo a seguir. O que ele está pedindo pode não ser conveniente, mas você deve saber que é um pequeno preço a pagar pelo futuro que você pediu a Deus. Um dos sinais que mostra que o Espírito Santo está guiando você para encontrar a pessoa certa é que ele lhe dará o desejo por alguém ao mesmo tempo que substitui seu desespero pela paz. Isso significa que você desejará estar com a pessoa, mas não ficará desesperado. Em vez disso, a paz de Deus fará com que você descanse nele, sem se preocupar com o que é ou o que não é. Ele pode te guiar por meio de ideias, palavras ou conselhos de amigos ou líderes da fé. Mas não importa o método que ele usa, a orientação dele nunca contradiz a palavra. A orientação do Espírito Santo deve sempre concordar com a Bíblia. Ele não vai te orientar a namorar com alguém que tem um destino diferente do seu. Ele não vai te orientar a namorar alguém que mora em um país distante sem dar a vocês a possibilidade de se conhecerem pessoalmente e construírem um relacionamento íntimo. Ele não vai te guiar para estar com um incrédulo que claramente não quer nada com Jesus. Tudo isso está na palavra de Deus. Quando você conhece a palavra, isso dá ao Espírito Santo oportunidades de usá-la para instruí-lo. O Espírito Santo nos distingue dos incrédulos e nos capacita a vencer qualquer coisa que a vida nos lançar. O Espírito Santo é o Espírito de poder e precisamos dele nestes tempos que vivemos. Ele é uma parte essencial da vida cristã e você nunca deve negligenciá-lo a menos que queira estar fora da vontade de Deus para você. Como você permite que o Espírito Santo o guie? Em primeiro lugar, ore. Cada vez que você ora, você prova a Deus que depende dele e sem ele nada pode fazer. Aqueles que oram têm mais chances de andar no poder do Espírito Santo e ser guiados do que aqueles que não o fazem. Em segundo lugar, deixe o Espírito guiá-lo através da meditação na palavra, que é a vontade de Deus. Quando você se dedicar a aumentar sua fé na palavra de Deus, aprenderá muitas coisas sobre seus caminhos. Quando faz isso, o Espírito Santo tem um meio de falar com você, pois estará familiarizado com a sua palavra. Ele pode facilmente apontar e trazer uma palavra viva para você e usá-la para guiá-lo. Outra coisa importante que você pode não saber: o jejum enfraquece o poder do eu sobre você. Por isso é importante jejuar. Quanto mais você se compromete a buscar a vontade de Deus por meio do jejum, mais você fortalece sua sensibilidade espiritual para que quando o Espírito Santo disser algo para você, haja pouca resistência. O jejum ajuda você a ouvir melhor a Deus. Isso ajuda você a se aproximar de Deus em espírito enquanto sua carne está enfraquecida. Por último, mas não menos importante, peça a Deus um coração disposto e força para seguir a orientação do Espírito.
Quando você tem um coração disposto, é fácil para o Espírito Santo guiá-lo. E quando seu espírito é fortalecido, será fácil para você obedecer e seguir sua orientação. Essas são maneiras pelas quais você pode entregar as rédeas de sua vida ao Espírito Santo. Quando você confia nele dessa forma, com certeza o verá revelar seu poder em sua vida e Deus irá te ajudar a encontrar a pessoa certa destinada a estar com você. Todos os que foram chamados ao casamento e atingiram a maioridade esperam ansiosamente pelo dia em que conhecerão aquela pessoa especial que Deus aprovou. Estamos ansiosos pelo dia em que poderemos iniciar uma jornada com alguém que dará início a um futuro gratificante de amor e felicidade juntos. Acredite em mim quando digo que o próprio Deus quer isso para você também. Na verdade, se você der uma boa olhada na Bíblia, notará que Deus foi quem assumiu a responsabilidade de encontrar uma pessoa para Adão. Adão nunca pediu isso a Deus. A Bíblia não fala que Adão conversou com Deus sobre sua solidão. No entanto, Deus, sendo o pai que ele é, assumiu a responsabilidade de conseguir uma parceira para Adão. A mesma coisa aconteceu entre Isaque e Rebeca. Seu pai Abraão encarregou-se de encontrar uma esposa para seu filho. A Bíblia não registra que Isaque falou sobre isso com o pai como sendo um problema. Se você ler a história em Gênesis, poderá ver como Abraão foi muito detalhista com seus servos sobre como ele deveria realizar a tarefa. Ele queria o melhor para Isaque porque isso não seria apenas mais um casamento. Esta era uma união que levaria adiante a aliança entre Deus e Abraão para outra geração. Ao longo das Escrituras, a vida das pessoas de Deus foi influenciada positiva e negativamente por causa do tipo de pessoa com quem elas se casaram. Por causa disso, Deus está mais preocupado com sua vida conjugal do que você imagina. Mas a verdade é que não é tão fácil conhecer alguém e confirmar que é a pessoa aprovada para você. Às vezes, aquela que você pensa ser a pessoa certa pode não ser, e aquela com quem você menos pensa pode ser a pessoa aprovada para você. Enquanto você percorre seu caminho de namoro cristão, uma coisa com a qual você não deve brincar é a orientação de Deus. Mais do que seu instinto, busque e confie na liderança do Espírito Santo. Seu futuro e bem-estar dependem disso. Ser guiado pelo Espírito é algo que notei que muitos cristãos sabem pouco a respeito. Alguns dependem de sua instituição para a orientação. Outros dependem de sentimentos. Alguns até mesmo confiam em médiuns espiritualistas. Mas um cristão não deve seguir e nem ser guiado por nenhum deles. E a propósito, nenhum cristão deve procurar cartomantes ou médiuns. Isso é um pecado aos olhos de Deus. Ele nos deu o seu Espírito. Devemos nos entregar para sermos conduzidos por Ele. Voltando ao nosso assunto principal, à medida que se aproxima do casamento, Deus colocará alguns sinais para que você identifique e confirme a pessoa escolhida como seu parceiro. Depois de perceber esses sinais, você saberá em seu espírito que ela é a pessoa certa para você, independentemente de outros elementos contraditórios. O primeiro sinal de confirmação de que Deus está trazendo alguém escolhido para a sua vida é que você desenvolve um senso de responsabilidade mais altruísta. O que isso significa? Quando Deus está prestes a trazer alguém em sua vida, Ele começa a sua obra em você. Você é o primeiro projeto de Deus. Ele o leva a um ponto em sua vida em que suas opiniões sobre o casamento não são mais sobre você. Este é um senso altruísta de responsabilidade pelo outro. Neste ponto, você não está pensando no que a outra pessoa faria por você, mas sim no que você faria por ela. Uma pessoa que respeito muito e é mencionada na Bíblia é Rebeca. Ela nos dá uma imagem dessa qualidade. Por exemplo, quando o servo de Abraão se encontrou com ela pela primeira vez, ela não serviu água a ele e aos seus camelos porque estava tentando impressioná-lo. Ela estava fazendo isso por vontade própria. Esta era quem ela era. A Bíblia registra em Gênesis 24 que quando o servo chegou ao poço da cidade de Rebeca, ele não sabia para onde ir. Então ele orou a Deus e pediu que quando as jovens viessem buscar água no poço naquela noite, se ele pedisse água a alguém, aquela que dissesse: eu lhe darei um pouco para beber e um pouco para seus camelos, seria a aprovada por Deus para ser a esposa de Isaque. Depois que ele fez essa oração, Rebeca apareceu e ele começou a pedir a ela a água do poço.
Ela não apenas serviu para ele, mas também disse que serviria aos camelos, o que ela fez sozinha. Deve ter sido uma tarefa difícil, mas ela o fez sem reclamar. Ela não sabia, mas chegou a esse ponto onde não estava pensando em si mesma ou em seu orgulho, mas em como servir aos outros. E assim o servo sabia que ela era a pessoa aprovada por Deus para Isaac. Deus, como nosso Pai, quer que tenhamos uma atitude de servo. Jesus deixou esse exemplo para nós quando lavou os pés de seus discípulos. Ele ordenou que devêssemos fazer o mesmo pelos outros. Lembre-se de que estamos falando de confirmações de que Deus está trazendo alguém para a sua vida. Deus não vai trazer ninguém que seja egoísta para a vida de alguém, pois essa pessoa acabaria machucando a outra em vez de ajudá-la a se tornar tudo o que Deus quer que ela seja. Como confirmação, isso jamais lhe dirá algo que você já não saiba ou sinta em seu próprio espírito. O propósito das confirmações não é contar coisas estranhas ou desconhecidas. Em vez disso, está provando que o que você ouviu, viu ou sentiu é válido. Resumindo, este primeiro sinal, um relacionamento com alguém que está entrando em sua vida e é escolhido por Deus, pode começar se você e a outra pessoa chegaram a um ponto em que estão pensando em servir um ao outro. A segunda confirmação de que Deus está trazendo alguém escolhido em seu caminho é que Ele encherá seu coração de paz e contentamento em relação ao casamento. O desespero ou uma fantasia falsa e irreal de casamento frustrará toda a essência do relacionamento e o arruinará antes mesmo de começar. Para confirmar que a pessoa é a escolhida por Deus para você, Ele encherá seu coração de paz quando ela vier e lhe dará uma alegria sem igual. Você não ficará ansioso com o que pode ou não fazer para arruinar o seu relacionamento. Você prefere estar descansado, seguro em Deus e não no relacionamento. Veja, Deus quer que estejamos seguros nele. Um sinal de que um cristão está fora da vontade de Deus é que ele perde a paz e continua tropeçando na vida. Mas se você estiver na vontade de Deus, terá paz e não terá medo, mesmo quando surgirem as tempestades. Sua segurança virá de Deus e não da outra pessoa. Algumas pessoas precisam de alguém que constantemente lhe assegurem de que não irão embora, mas isso ainda não as impedirá de se assustar com isso. Este é um sinal de desespero, medo, ciúme ou insegurança. Mas um sinal que confirma que você está pronto para a pessoa que Deus está trazendo como seu parceiro é a paz e a alegria. A terceira confirmação de que Deus está trazendo alguém para você é que essa pessoa complementará e motivará seu ministério. No final do dia, devemos lembrar que além do apego emocional dos filhos e das responsabilidades do casamento, nosso chamado é a principal prioridade diante de Deus. Quem quer que Ele traga para você deve complementá-lo e motivá-lo para a sua missão divina na vida. Deus nunca lhe dará alguém que irá distraí-lo, desencorajá-lo ou abandoná-lo na tarefa que Ele está lhe dando. Veja, este é um dos benefícios do namoro cristão. Ele dá a vocês a oportunidade de servirem juntos, bem como servirem uns aos outros. Dessa forma, você pode se beneficiar de estar em parceria com um filho de Deus ativo e diligente, em vez de suportar o fardo de estar com um indivíduo negligente com quem você pode não ter um futuro juntos. Amós capítulo 3, versículo 3 diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Uma confirmação de que esta é a pessoa aprovada por Deus é que você pode ver como ela complementa e motiva o seu chamado. Mais uma confirmação de que Deus está trazendo alguém escolhido como seu parceiro é que ele complica seu relacionamento com os outros. Isso é extremamente importante. É inaceitável que um filho de Deus esteja em julgo desigual com um incrédulo. No entanto, se você já é casado com um, a Bíblia não diz que você deve se divorciar da pessoa se ela ainda quiser ficar com você. Contanto que seu parceiro queira estar em paz em uma união com você, a Bíblia nos diz que não há problema em permanecer casado, porque você pode trazer santificação tanto para essa pessoa quanto para seus filhos no casamento. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 12 a 16 diz: aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa,
e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ainda assim, enquanto você ora para que a pessoa certa venha, uma confirmação de que isso está vindo é a escolha de Deus, é que ninguém antes ou depois dela terá chance com você. De alguma forma, mesmo que você tente teimosamente resolver isso, você sofrerá até que o relacionamento se desfaça. Às vezes, Deus pode até permitir que você entre em um relacionamento que parece seguro apenas para que ganhe alguma experiência em relação ao seu crescimento pessoal, ao seu relacionamento com os outros e à sua compreensão dos tratos de Deus com você. Este é outro benefício do namoro cristão. Ele dá a você uma oportunidade de crescer, mesmo que o relacionamento não termine em casamento. Vocês não se tornam inimigos, mas ainda se consideram irmãos e irmãs em Cristo. Uma vez que perceba que não importa o quanto você ore e busque a Deus por alguém e isso pareça estar indo a lugar nenhum, saiba que Ele está prestes a trazer outra pessoa para você. Você precisa sair desse relacionamento para se preparar para o relacionamento que Deus lhe trará. Portanto, é necessário sempre pedir a confirmação de Deus. Você tem todo o direito de dizer a Ele: Pai, estou gostando de tal pessoa, mas não quero ir apenas com base em meus sentimentos ou em um sonho. Por favor, envia-me uma confirmação que me ajudará a estabelecer que esta é a pessoa que o Senhor aprovou para mim. Esta é a humilde oração de quem entende que o casamento é importante demais para ser feito às pressas, e sua eficiência como seguidor de Cristo será influenciada pela pessoa com quem você tem um relacionamento amoroso e por sua história. Portanto, você não pode perder a pessoa certa. Deus pode usar outras confirmações para você e, como seu filho, você pode e deve seguir de acordo com o que Ele disser. Essa certamente será uma experiência que valerá a pena viver. Você está se sentindo mal porque seu coração está doendo por causa de alguém? Veja no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 5, o que Deus disse ao profeta. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Naquela época, as pessoas se afastaram de Deus e se recusaram a se arrepender, assim como algumas pessoas fazem hoje. Elas avançam em suas práticas pecaminosas como um cavalo de guerra avançando para a batalha, sem perceber os perigos envolvidos. Talvez Deus esteja permitindo que seu coração seja partido, porque Ele quer lhe ensinar algo. Talvez o Senhor queira que você se afaste de seu pecado e volte para Ele. Ou talvez seja simplesmente uma consequência de suas ações. De qualquer forma, é importante refletir sobre por que você está se sentindo magoado e o que pode aprender com isso. Então vamos falar sobre algumas possíveis razões pelas quais Deus pode estar permitindo que seu coração sofra tanto por alguém. Em primeiro lugar, pode ser um alerta para afastar-se do comportamento pecaminoso ou uma maneira de ensiná-los sobre o perdão. Nem sempre é fácil abrir mão de algo que nos faz bem, mas se não estiver alinhado com a vontade de Deus, é hora de seguir em frente. Às vezes, quando alguém nos machuca profundamente, nos apegamos à dor e nos recusamos a perdoar. Mas Deus nos chama para perdoar os outros como Ele nos perdoou. Nem sempre é fácil, mas é necessário para o nosso crescimento espiritual e bem-estar. Em tempos difíceis, é fácil sentir-se perdido e sozinho. Mas se nos voltarmos para Deus, Ele pode nos ajudar nesses momentos e nos dar a força de que precisamos para vencer. Outra razão é que Deus pode estar tentando ensinar a você uma verdade eterna, que Ele pode transformar tudo em bem para aqueles que o amam. É uma verdade tão importante que Deus está permitindo que você experimente dor e insatisfação na terra para ajudá-lo a aprender. Veja, Deus não transforma tudo do jeito que queremos que seja. Ele só mostra sua graça para aqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo, se arrependem do pecado e verdadeiramente o amam. Pense nisso como água. A água
tem o poder de refrescar qualquer um, mas só refresca quem a bebe. Da mesma forma, Deus pode transformar todas as coisas para o bem, mas apenas aqueles que o amam poderão desfrutar do seu poder. Então, o que significa amar a Deus? Significa guardar seus mandamentos. Significa não se rebelar contra Deus quando as coisas não acontecem do seu jeito, mas em vez disso, continuar o amando e confiando nele. Eu sei que não é fácil continuar amando a Deus quando seu coração está doendo tanto, mas lhe digo, vale a pena. Deus está constantemente procurando nos mostrar que Ele pode transformar qualquer coisa em bem se continuarmos firmes na fé, não importa o que aconteça. É como um treino. É difícil, mas é bom para você. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, saiba que Deus está usando este momento para edificá-lo, torná-lo mais forte, para lhe ensinar uma verdade eterna que você levará consigo pelo resto de sua vida. Portanto, continue amando a Deus nas tempestades da vida, em todas as experiências, mesmo na dor de um coração partido. Porque quando o fizer, você experimentará toda a bondade de Deus, e isso é algo que nenhuma circunstância jamais poderá tirar. Caro cristão, Deus pode estar permitindo que seu coração sofra tanto por causa dessa pessoa, porque Ele está tentando mudá-lo e moldá-lo. Veja, a confissão do pecado é ótima, mas o arrependimento é ainda melhor. Confessar seus pecados é apenas reconhecê-los, mas o arrependimento é se afastar deles. E é isso que Deus quer para você. Ele não quer que você continue repetindo os mesmos erros. Jesus não veio apenas para perdoar nossos pecados, Ele veio nos chamar ao arrependimento. E o arrependimento também não é uma coisa única, é uma escolha diária de se afastar do pecado e se voltar para Deus. Mas por que Deus permite que sintamos uma mágoa tão intensa por alguém? Bem, às vezes é porque Ele quer que percebamos que estamos dando muita importância a essa pessoa em vez dele. Ou talvez Ele queira que aprendamos algo sobre nós mesmos e como nos relacionamos com os outros. O arrependimento é um dom da graça e não é fácil. É como deixar para trás uma vida de escravidão ou uma cela de prisão, mas nos liberta. E quando nos arrependemos verdadeiramente, tornamo-nos mais semelhantes a Cristo. Então, se você está sentindo a dor de um coração partido, não diga apenas "sinto muito" a Deus e depois volte para seus velhos hábitos. Afaste-se do seu pecado e volte-se para Ele. Ouça bem, Deus poderia ter deixado seu coração ser partido por alguém para expor um ídolo de relacionamento em sua vida. Não estou falando daquelas estatuetas douradas que você vê na igreja católica ou nos filmes. Estou falando de colocar suas esperanças e desejos em um relacionamento ou em uma pessoa mais do que em Deus. É como tentar encaixar um pino quadrado em um buraco redondo. Simplesmente não funciona. Somente Deus pode preencher esse buraco em nosso coração. Então, se você está sentindo que aquele relacionamento era tudo para você, talvez seja a hora de examinar se você o está colocando acima de Deus. O Senhor pode estar mostrando a você que precisa confiar mais nele. É fácil depender de uma pessoa ou de um relacionamento para nos fazer felizes, mas isso não é sustentável. Somente Deus pode nos satisfazer verdadeiramente. Então, se você sente que aquela pessoa era tudo para você, talvez seja a hora de mudar seu foco para Deus e pedir a Ele que preencha esse vazio em seu coração. Outra maneira pode ser que Deus esteja tentando avisá-lo. Sabe quando sua mãe fala para você não tocar no fogão quente, mas você faz mesmo assim e se queima? Sim, é como o que Deus faz. Ele nos avisa sobre coisas que podem nos machucar, mas às vezes não ouvimos. E quando não o fazemos, Ele pode permitir que isso aconteça para que possamos aprender com isso. Por exemplo, Jesus avisou a Pedro que o negaria 3 vezes, mas Pedro não ouviu e então aconteceu. Então, se você está se sentindo ferido agora, talvez seja a hora de ouvir as advertências de Deus e confiar que Ele sabe o que é melhor para você. Se seu coração está doendo agora por causa de alguém, console-se em saber que Deus tem um propósito para isso. Seja para mostrar onde você pode estar colocando suas esperanças e desejos, para avisá-lo ou para ensiná-lo a confiar mais nele.
Portanto, reserve um tempo para orar e pergunte a Deus o que Ele está tentando lhe mostrar. E lembre-se, você não está sozinho. Enquanto crescia, eu jogava futebol e nosso treinador sempre nos alertava para não corrermos pelo meio do campo desatentos. Ele dizia: em um jogo, os jogadores adversários verão sua distração e simplesmente tomarão a bola de você. Claro, sendo os garotos teimosos que éramos, tentamos ouvir seu aviso, mas eventualmente todos aprendemos da maneira mais difícil, sendo totalmente dominado pelo outro time. É assim com Deus também. Ele nos avisa quando estamos no caminho errado, mas às vezes não ouvimos. Estamos tão focados no que queremos, no que pensamos ser o melhor para nós, que ignoramos seus avisos. Quando ignoramos os avisos de Deus, as coisas podem ficar mais difíceis e confusas. Então, se você está aqui hoje e seu coração está doendo por causa de alguém, tente sempre lembrar que Deus está permitindo que isso aconteça por um motivo. É a maneira dele de nos ensinar uma lição da maneira mais difícil. Pode doer agora, mas no final, tudo fará sentido. Se você está passando por um momento difícil, saiba que Deus está com você. Ele vê a sua dor e está junto com você para confortá-lo. Mantenha seus olhos fixos nele e confie em seu plano. Lembre-se, ele te protege, mesmo quando parece que o mundo inteiro está contra você. O Espírito Santo se agrada quando oramos e o buscamos para nos guiar nas questões da vida. Uma grande desvantagem que você pode dar a si mesmo é excluí-los das coisas importantes, dos detalhes cruciais de sua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14: pois aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Você evitará muitas armadilhas se aprender a confiar no Espírito Santo para guiá-lo, especialmente em assuntos tão importantes como casamento e relacionamentos amorosos. Quem é o Espírito Santo? Em termos simples, o Espírito Santo é Deus vivendo em nós. Deus existe e se revela em 3 formas distintas, mas Ele é o mesmo Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Se você ler o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, verá que desde o início o Espírito Santo é mencionado. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Assim o Espírito Santo estava com o Deus Pai na criação, como o segundo da divindade. No mesmo lugar vemos também o Filho presente. A Bíblia nos diz que Jesus é a palavra de Deus personificada, e no princípio essa palavra estava presente com Deus, como nos conta João. Quando Deus disse: haja luz, Ele estava enviando a palavra. O Espírito Santo ativou a palavra de Deus e isso resultou na criação de tudo. Assim a Bíblia, falando sobre Jesus em João capítulo 1, versículos 2 e 3, diz: desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Você vê que o Espírito de Deus não é um ser simples. Ele é Deus vivendo dentro de cada um que colocou a sua fé e recebeu Jesus como Senhor em suas vidas. Uma das obras do Espírito Santo é guiá-lo em toda a verdade. Isso significa que, se você não está andando na plenitude da perfeita vontade de Deus para a sua vida, ou você não tem o Espírito Santo para guiá-lo, ou não está deixando que ele o guie. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. Jesus disse que nascer de novo significa nascer do Espírito. Uma pessoa nascida de novo não vive por sua própria capacidade mental, mas pela orientação sobrenatural e a capacitação do Espírito Santo. João capítulo 3, versículos de 5 a 8 diz: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. A obediência às instruções do Espírito Santo resulta em belos resultados nas decisões da vida, e a palavra de Deus está repleta de testemunhos que comprovam isso. Portanto, na hora de escolher seu parceiro para um relacionamento amoroso ou conjugal, você, filho ou filha de Deus, precisa deixar que o Espírito Santo guie para encontrar essa pessoa. A Bíblia nos diz que aquele que encontra uma esposa encontra coisas boas e alcança o favor do Senhor. A palavra encontrar foi usada, pois isso deve ser o resultado de procurar por algo. Você não pode dizer que encontrou algo se não estivesse procurando em primeiro lugar. Este é o estado de cada pessoa a quem Deus chamou para estar com alguém em um relacionamento conjugal. Ele coloca um desejo em seu coração por uma pessoa especial com quem Ele quer que você continue sua jornada de vida. Então você começa a procurar relacionamentos e interações até encontrá-la. No entanto, a maneira como Ele deseja que você a encontre não é apenas seguindo suas intuições humanas, mas sim dependendo dEle. Se você chama a pessoa que Deus lhe dá em um relacionamento de presente, então você deve acreditar que ela tem que vir de Deus. Isso não significa que ela literalmente cairá do céu. Isso não significa que ela aparecerá do nada. Significa simplesmente que vocês dois serão reunidos por meio da orientação de Deus. A Bíblia nos diz que os passos do justo são confirmados pelo Senhor. Quando você segue as instruções de Deus ouvindo o Espírito Santo e obedecendo a Ele, Deus lhe mostrará quem é a pessoa certa para você e lhe dirá como desenvolver um relacionamento. Um dos maiores erros que os cristãos solteiros cometem é que eles são muito rápidos em correr atrás de alguém por causa de sua aparência externa, como os tratam, o que têm e quem são socialmente. Se você acompanha nossos vídeos, notará que compartilhamos alguns sinais para reconhecer se alguém é da vontade de Deus para você ou não. Também ensinamos como você pode usar os eventos ao seu redor para confirmar a aprovação de Deus em seus relacionamentos. No entanto, a maior vantagem que você tem em todas essas coisas é o Espírito Santo. Tive a oportunidade de orientar muitos jovens e de vez em quando converso com alguns deles sobre essas coisas. Em uma dessas ocasiões, enquanto conversava com essa jovem, ela me disse que se acomoda facilmente em qualquer lugar onde sinta amor e carinho. Se alguém é gentil e complacente, ela não gosta de ficar longe dessa pessoa, e logo ela pode gostar demais dela. Eu disse a ela que em si isso não é uma coisa ruim, mas porque nem todo mundo que te trata gentilmente realmente tem boas intenções para você, é importante ser guiado pelo Espírito de Deus nos relacionamentos. Lembre-se de que a Bíblia diz que olhamos apenas para as aparências externas, mas Deus olha e conhece as intenções e pensamentos do coração. Portanto, em quem você prefere confiar para conhecer a pessoa certa para ter um relacionamento romântico? Tem que ser aquele que os conhece melhor do que você. Muitas moças tornaram-se mães solteiras porque se sentiam seguras com um rapaz que comprava presentes e dizia palavras gentis para elas. Os presentes as impediram de verificar se os motivos dessa pessoa eram puros ou egoístas. E antes que percebessem, elas foram apenas uma aventura e acabaram descartadas. Filho de Deus, seu Pai Celestial não quer que você finalmente acerte o alvo apenas tentando e errando o tempo todo. Você não precisa cometer erros após erros para acertar. É por isso que Ele lhe deu o Espírito Santo em primeiro lugar. Pelo Espírito Santo você não apenas receberá a força para buscar a face de Deus em oração, mas também a capacidade de entender quando Ele responder a você, bem como a força para agir de acordo com o que Deus diz que você deve fazer. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Como Deus faz isso em você? Pelo seu poder, o Espírito Santo trabalhando em você. Não importa onde você está agora. Talvez você esteja prestes a entrar em um relacionamento.
Ou talvez você esteja apenas saindo de uma longa sequência de relacionamentos fracassados e não tenha certeza do que está por vir. Ou talvez haja alguém ao seu redor que parece atender às suas necessidades neste momento e você sente que pode ser essa pessoa. Qualquer que seja a situação em que você esteja, se você deixar o Espírito Santo guiá-lo, você nunca errará. O sucesso ou fracasso de uma vida conjugal depende muito do quão bem você deixa o Espírito Santo ensiná-lo e guiá-lo. Isso não só será útil para encontrar a pessoa certa, mas também para encontrar a sabedoria que sustenta o relacionamento quando a realidade bate. Muitos relacionamentos cristãos não duram porque um ou ambos os envolvidos não estavam seguindo o Espírito Santo. Assim, o relacionamento foi construído sobre uma experiência emocional de frio na barriga e uma imagem mental formada por meio de expectativas pessoais. Essas coisas geralmente desaparecem quando a realidade se revela e ambos ficam perdidos, sem saber o que fazer quando o relacionamento acaba. No entanto, quando você deixar o Espírito Santo guiá-lo, descobrirá que não ficará preso assim. Reserve um tempo antes de avançar com alguém ou antes de se abrir para qualquer relacionamento amoroso. Decida deixar que Deus o conduza. Decida que você não vai a lugar nenhum com ninguém, a menos que o Espírito Santo lhe diga. Diga a si mesmo que vai controlar suas emoções e esperar no Senhor. Ore constantemente. Jejue para que seu espírito possa ouvir Deus quando Ele fala. Fique com a palavra de Deus. Isso o ajudará a entender cada vez mais a voz de Deus por meio do Espírito Santo. É menos provável que você perca se praticar essas 3 coisas constantemente.